Um dos elementos centrais do plano diretor é a altura dos edifícios, né? Que se chama gabarito, né? No caso, em particular aqui em Florianópolis, do plano diretor, há várias áreas que o gabarito, as alturas dos edifícios, ficou restrita a 2 pavimentos, que é o caso, a maior parte da área do Campeche, da Lagoa da Conceição, parte litorânea de Santo Antônio. Aqui no caso, na parte continental, né, aqui está a ponte, nós temos o Coqueiros, que é essa região toda aqui, que ela ficou mais ou menos em 2 pavimentos, quando diz 2,5 é 2 pavimentos, né, gabarito, e 5 é 50% de ocupação do terreno, metade do terreno, portanto, 2,5, você pode ver, aqui está 4 pavimentos, mas a maioria na orla está em 2 pavimentos, até no máximo 4, e o lado de cá, no caso do estreito, essa parte, essa região toda aqui, continental, aqui nós temos a beira-mar norte continental, né? E aqui está Ivo Silveira e aqui o BR-282. O lado direito da 282 passou de 12 para 16 pavimentos. De lado aqui continua ainda com uma parte de 12, outra de 8, enfim. E a parte também, nessa região aqui toda, ficou 12 pavimentos. Ou seja, e aqui tem 12 também. Na orla baixa para 4 pavimentos. Então de 4 na orla sobe para 12 pavimentos. Então a parte, principalmente essa parte continental, que a gente chama de estreito, que pega Capoeira, Jardim Atlântico, Monte Cristo, ficou com um maior número de edifícios em altura, aí que eu questiono, que compromete a capacidade de suporte, a infraestrutura de esgoto, do sistema viário, que continua o mesmo. E além disso, importante, já há uns 6, 7 anos atrás, a parte do continente era 0,5 metros quadrados por habitante de área verde. O recomendado é 12 metros quadrados de habitantes por área verde, que só a parte dos aterros que tem. Com o aumento, com a densificação do número de edifícios, apesar da beira-mar norte continental hoje é um aterro que serve de passeio, essa porcentagem ainda é muito baixa, não passa de 1 metro quadrado por habitante de área verde. Então imagine aqui aumentou no gabarito o número de edifícios, que aumentou a população, que precisa de áreas verdes, e a parte continental que tem menos áreas verdes. Essas partes azuis que vocês veem aqui são as áreas institucionais, que aqui você tem a Celesc, a Naívo Silveira, você tem aqui a parte do terreno do Exército, né? São área da Marinha, né? E aqui são pequenos fragmentos de áreas verdes. Nós temos a Praça Nossa Senhora de Fátima, né? Que é umas poucas praças grandes que nós temos na parte continental. Então aí o certo do plano diretor é, primeiro, ver se a infraestrutura suporta aumentar o número de prédios, que aumentaram muito em altura. E rever a parte das ruas, logradouros, aumentar o sistema viário, portanto, rever o sistema de esgoto, que tem que ampliar com a Casan e a parte de água. Também rever toda a parte de área verde lazer hoje para a população, que é muito baixa. Aumentando esses índices, aí sim você aumenta a altura. Aqui foi o contrário. Novamente, o plano diretor que está em trâmite nesta casa repete um vício antigo do atual plano diretor anterior, é que liberar os gabaritos, liberar o número de prédios, sem medir a capacidade de absorção e infraestrutura. É importante salientar que essas alturas mais restritivas, como eu citei, Lagoa, Campeche, no caso de Coqueiros, né? Não veio por acaso, não foi só uma atitude técnica da prefeitura. Ela nasceu de uma pressão, de uma organização da população dessas regiões que conseguiram, através da sua organização, de sua pressão, conseguir que aquela área ficasse a alturas mais restritivas. Por exemplo, o Campeche hoje tem um aquífero embaixo, como é também Ingleses, os maiores aquíferos que nós temos embaixo, que não permite um adensamento grande daquela população. No máximo, no Campeche, são 140 mil habitantes, que é o que equivale mais ou menos à altura de 2 pavimentos. É uma altura restritiva, por exemplo, que a população, graças à conquista da população, a demanda dela. Já em outras áreas, ficou como liberação do gabarito, a população não se organizou e deu uma liberação maior de prédios, né? Além do fato de que a prefeitura liberou para naquele setor crescer a cidade, né? Só que tudo bem que pode você destinar alguns vetores, alguns eixos de crescimento da cidade, mas você tem que ver primeiro se aquela área suporta adensamento populacional e de prédios. Como? Revendo a infraestrutura, sistema viário, a parte de saneamento fundamental
e áreas verdes, que é importante para a população. Se fica com as mesmas áreas verdes, com os mesmos espaços públicos e aumenta a população, baixa o índice de área verde de lazer público por habitante.